Olá, sejam bem-vindos ao webinar na qual a gente discutiu sobre os eventos virtuais que a indústria farmacêutica tem realizado com profissionais da saúde. Eu convidei 2 médicos para dar exatamente o feedback deles, os prós e contras, para que você possa, no seu próximo evento virtual, criar o evento perfeito. Aproveitando, para quem não me conhece, eu sou Paulo Crepaldi, host do podcast Via Oral da indústria farmacêutica e do programa Tomou no IGTV e YouTube, um programa todas as segundas de manhã, Minutos de Inovação e Futuro. Eu também convido vocês a acessarem o nosso novo canal no Telegram, um canal de curadoria, onde eu levo um monte de informações, links, convido vocês para webinar como esses, para que a gente discuta o futuro da nossa indústria. Se você quiser dividir esse link, compartilhe com seus colegas. A ideia sempre da ING é transformar a indústria farmacêutica em muito mais colaborativa e de desenvolvimento mútuo. Então, eu gostaria de apresentar para vocês os nossos 2 convidados, Dr. Andrei Soares, oncologista clínico do Hospital Albert Einstein, do Centro Paulista de Oncologia, sócio fundador da Brazilian Information College, a BIO. E também eu queria apresentar para vocês o Dr. Guilherme Perini, hematologista do Hospital Albert Einstein, head de hematologia do Américas Oncologia em São Paulo. Muito obrigado pela participação de vocês. Aqueles que estão assistindo pela primeira vez eu agradeço também. E para você que participou no dia e está assistindo novamente, obrigado pela sua audiência. E eu queria começar falando com você, Andrei e Dr. Guilherme, para vocês começarem contando para a gente um pouquinho sobre a experiência de vocês em eventos online. Então, o que vocês participaram até o momento, durante o isolamento social, então, congressos, webinars, lives, o que vocês estão participando nesse momento, tanto como speaker, como participantes também? Paulo, na verdade a gente teve foram aí mais ou menos 3 meses e pouco, bastante intensos, né? Mesmo a gente estando uma boa parte aí mais em casa, foram 3 meses bastante intensos de evento. Nesse período, posso dizer que participei de alguns eventos, talvez o mais importante em termos de espectador foi o Congresso Americano, que é o maior congresso de oncologia, né? Que é a ASCO. Esse foi talvez o maior evento que eu participei. Logo depois tiveram alguns eventos que aconteceram principalmente após a ASCO como melhores momentos, né? Então, tive o prazer de, nesse momento todo, a gente vai poder talvez discutir um pouquinho as vantagens, o que foi interessante como espectador e como palestrante. Tive o prazer de dar algumas aulas no Brasil, sejam elas aquele modelo antigo que a gente fazia já com viagens menores, tipo um mini-meeting, com um foco específico, trabalhando um produto específico. Participei de alguns outros eventos um pouco maiores, principalmente alguns pós-ASCO, Congresso Americano, alguns no cenário nacional, alguns para a América Latina, alguns inclusive alcançando mais de 1.200 espectadores, quer dizer, eventos realmente bastante grandes em termos de transmissão para a América Latina. E tive o prazer de dar uma aula também para o Chile, quer dizer, uma aula fora do Brasil, sem ser uma aula nacional. Então, acho que deu para ter bastante experiência em vários modelos nesses últimos 3 meses sobre aulas, tanto no Brasil, fora e também como ouvinte. Eu acho até legal, até depois, Guilherme, você já aproveitar e responder isso também, porque o problema da internet isso deve ser levado como usual, né? Então, por isso que é muito importante o moderador ou os médicos estarem preparados para lidar com isso. Não com estranheza, mas como uma normalidade, porque está todo mundo acostumado com isso já. Todo mundo entendeu que o problema da banda larga não é só no Brasil, não é só no Chile. Eu acho que, Guilherme, você que também participou de congresso, você pode falar um pouquinho mais disso. Então, o Andrei falou tudo. A gente teve esse tempo que a gente está vivendo agora, maio, junho, julho, concentra talvez os congressos mais importantes da minha área e também um pouco da área do Andrei, que tem uma parte meio conjunta. Então, além da ASCO, a gente teve o IRA também, o Europeu de Hematologia, e o que você falou é muito importante. Então, assim que, por exemplo, abriu a ASCO, a plataforma não, por mais que esteja bem preparada, não comporta 30, 40 mil pessoas do mundo inteiro entrando. Então, no começo há uma certa instabilidade. A gente também, eu tive a oportunidade de organizar, junto com o Einstein, o Board Review, que é o nosso curso anual que a gente faz de hematologia. Por mais que a gente tivesse toda uma estrutura montada, quando começa, no começo,
dá os seus problemas. Então, assim, as pessoas... E é engraçado que quando você está do lado de cá, é muito diferente, né? Então, quando você está vendo e não funciona, você fica todo nervoso. Pô, e quando você está organizando, você vê que as pessoas realmente ficam muito nervosas. Então, o problema técnico vai ser uma coisa que vai fazer parte da nossa vida. A internet vai falhar, o telefone vai tocar, o cachorro vai latir, né? Vai passar alguém sem roupa atrás. Isso sempre vai acontecer. A gente tem que estar preparado para esse tipo de mudança nos eventos. E é lógico, conforme isso vai se tornando mais realidade, eu acho que as pessoas vão se tranquilizando mais. No começo a gente ainda fica muito assustado com, né, não está funcionando e tudo mais, mas depois eu acho que as pessoas vão entender que é uma normalidade nova que a gente vai estar vivendo. Doutor Andrei, esse bate-papo, para que você contasse das experiências positivas, ou seja, que abordagens, aplicativos te surpreendeu, maneiras de engajar o médico te surpreendeu nesses eventos que você tem participado? Sobre prós e contras, acho que eu ainda não encontrei o aplicativo ideal para fazer. Eu particularmente gosto dessa ferramenta que a gente está usando, o Zoom, talvez seja a que eu mais goste, mas existem alguns aplicativos que eu achei bastante interessantes, principalmente em termos de um deles em interação entre mais de um convidado para discutir. Talvez acho que é algo melhor do que o Zoom, que foi o GoToWebinar. Eu gostei de usar esse aplicativo em termos de contato e discussão com colegas. Outro aplicativo que eu gostei de utilizar em relação à discussão com colegas foi o WCC.on24. É uma plataforma bastante interessante, e essa plataforma tem uma vantagem que eu gostei, que ela em cima da onde você vê, tem a vantagem e a desvantagem. Para pessoas cegas que nem eu, tem uma boa desvantagem, mas também tem uma vantagem, que é o quê? Ela não amplifica o que você está demonstrando, né, a tua apresentação na tua tela. Ela deixa pequena, supostamente na metade, um pouco mais da metade para baixo, mas ela deixa uma fita em cima de todos os slides que você vai falar. Então você está habituado com o que está vindo e voltando, e se você quiser voltar em um slide bastante anterior, você corre aquela fita e clica direto naquele slide, ele carrega o slide. Então isso é bastante interessante. Se você quer fazer, às vezes, um vai e volta em algumas coisas, eu acho que vale a pena. O lado ruim é que fica uma tela muito pequena, então às vezes pega um cara cego que nem eu, que tem que dar uma chegada na câmera, assim, para olhar um pouco. Alguns aplicativos você não consegue circular o que você quer, né? Mostrar ali com o que você faz com o laser point, às vezes você faz aqui, você não consegue. Então você precisa ter um slide muito bem feito, e a gente vai depois entrar um pouquinho como prender a atenção das pessoas, tanto em aulas quanto a gente pode até falar um pouquinho de podcast, como prender a atenção das pessoas em relação a isso e como chamar a atenção para os detalhes mais importantes dos slides, porque às vezes você não consegue fazer isso nos aplicativos. E eu acho que para alguns eventos que eram eventos relativamente menores, que as pessoas se incomodavam muito de sair de casa, ter que ir à noite, deixar a família, tal, esses eventos foram os que mais se beneficiaram com isso, tanto para o speaker que não precisa sair de casa para viajar, fecha consultório, sai de casa, no dia seguinte perde consultório, aí ponte aérea, atrasa um voo, assim por diante. Quanto a pessoa que está na cidade dela, ela volta para casa, toma um banho, senta lá, está com a família meio perto. Eu acho que isso aumentou muito, pelo menos a percepção que eu tive é que aumentou o número de participantes nesses eventos tipo mini-meeting versus o que a gente tinha antes. Não sei se o Gui teve essa mesma impressão nesses, de maneira geral aí. Não, sem dúvida. Eu acho que geralmente o que a gente percebia eram muitos pequenos eventos para poucas pessoas. Então, por exemplo, você era convidado para dar uma aula, tinha o restaurante, você ia, tinha de 7 a 10 pessoas, às vezes, quando muito, 15 a 20 pessoas. E isso, obviamente, é desgastante para todo mundo, né? A gente até brinca que se um hematologista não quiser jantar em casa, ele tem evento todos os dias e ele conseguia fazer isso. Só que é muito desgastante. E, mais do que isso, criava talvez uma falsa ideia de que as pessoas não queriam essa interação. Então, tinha um evento para o hospital A, para o hospital B, aí o hospital A não chamava o pessoal do hospital B. E hoje, com esse tipo de plataforma que a gente tem, eu acho que a gente consegue fazer um número menor de eventos e chamar mais pessoas. Agora, é lógico que quanto mais criativos esses eventos são, melhores. Então, por exemplo, uma das coisas de um dos eventos que eu participei que foi super legal, uma das coisas que sempre falava, a pessoa chega em casa, às vezes não quer participar,
vai perder a história de poder pedir, de poder jantar fora. Eu fui convidado para um evento que você recebia, por exemplo, um voucher do iFood para você pedir a sua comida, por exemplo. Então, você tem maneiras de tornar a coisa mais leve e mais interessante para quem dá aula, do lado de cá, não só como espectador, mas que para quem dá aula isso faz muita diferença. Então, por exemplo, tinha épocas que eu viajava 3, 4 vezes por mês para dar aula, às vezes até mais, às vezes 2 vezes por semana para dar aula sobre um outro assunto. Isso acaba sendo muito desgastante. Então, e mais do que isso, você juntar várias pessoas e ter a possibilidade da pessoa mandar uma pergunta, que às vezes a pessoa é até tímida, ou até ter mais discussões, eu acho que faz muita diferença. O que eu acho que a gente precisa fazer é aperfeiçoar essa nova ferramenta. Eu acho que isso todo mundo está aprendendo. Do ponto de vista que ela chegou para mudar o cenário, com certeza ela chegou. Eu queria até ouvir de vocês, o Dr. Andrei comentou de uma das plataformas que ele utilizou que o engajamento era muito interessante. Como que faz para engajar? Porque o legal do presencial é porque você conversa com o teu colega que está ali ao lado, né? Enquanto o evento está acontecendo, né? Que maneiras que pode ser criada para que isso não se perca? Ou que há essas discussões entre colegas, né? O que vocês têm visto em relação a isso? Paulo, esse é um ponto interessante, porque isso traz até algumas outras discussões de modelos de evento, né? Então, eu estou meio acompanhando algumas perguntas aqui, eu vou tentar, inclusive, colocar alguns comentários dentro do que o pessoal está perguntando aí, né? A primeira coisa, a coisa mais importante, eu acho que a definição do que você quer fazer, isso já devia ser feito antes, estava todo mundo já cansado dos modelos de eventos que estavam acontecendo. Algumas pessoas acabaram não mudando muito a maneira de fazer, só trouxeram aquilo para o online. Alguns eventos pioraram muito, alguns até melhoraram porque ficou mais fácil, mas alguns pioraram porque era aquela coisa meio monótona, chata que veio para o online. Então a primeira coisa é o seguinte, ter a percepção de que eventos online, em termos assim, eles são muito mais fáceis para você perder a atenção de quem está assistindo. Tá? Por incrível que pareça, eles são muito mais fáceis de você perder a atenção. Porque o cara em casa, ele tem várias outras coisas. Ele tem a família, ele tem a televisão, ele não tem o futebol hoje, mas ele tem qualquer outra coisa para fazer que não assistir. Quando ele está, às vezes, no lugar, ele pode até pegar o celular. Hoje em dia tem, né? O cara fica lá no Twitter, fica algum... Mas, assim, é algo diferente. Então, a primeira coisa você precisa ter um planejamento do que você vai fazer, tá? Um tema interessante e um palestrante que se adapte a formatos online. Hoje, as pessoas que davam boas aulas, às vezes, em palco, ou em meetings, ou em simpósios, elas não necessariamente são boas pessoas que dão aula online. Existe uma certa diferença para você interagir as pessoas. Segunda coisa é um tópico, um tema interessante na sua aula. E aí entra em algumas coisas até fundamentais, que são as seguintes. Talvez você precise fazer um modelo diferente. Primeiro, perguntar quem é teu público que você quer. É o generalista ou é o especialista? Primeiro, em geral, essas aulas não conversam. Até pode acontecer de um estar presente no outro, mas o interesse é diferente. O foco do generalista é prescrever o de amanhã e acabou, e fazer o consultório dele. O foco do especialista não é só aquilo, mas é naqueles desafios, nos challenges, no futuro da coisa. Então, começa por aí. Você já tem que montar diferente. E muitas vezes esses eventos, e a gente volta na atenção e como é que a gente engaja as pessoas, os prós e os contras, muitas vezes os eventos eram assim, eles continuam sendo, que eram eventos que a indústria idealizava, e mesmo a área médica da indústria, infelizmente, ela tem o vício da indústria, ela já não é mais nós que estamos lá, prescritores, sentados no consultório e sabemos o que a gente quer. O cara que está na indústria, ele começa a saber o que a indústria quer. E aí ele faz um modelo de um evento, ele passa para alguém fazer um modelo de um evento, que continua fazendo aquele evento meio encapado, e leva aquilo para o médico. Não necessariamente é o que o médico quer. Então, eu acho que desenhar as coisas, saber quem você vai... O evento online ele vai ter que se reinventar desde o início. Se a gente não reinventar todo o trajeto do que você vai entregar na ponta para o médico, a gente vai repetir alguns erros do passado. Alguns a gente vai ganhar, outros a gente vai perder. Então, o cara está em casa é mais fácil de frequentar, a compensação de hiperatenção mais rápido. Então, eu acho que você precisa revisitar todo o planejamento do evento para realmente atrair mais e cada vez mais gente.
o Andrei falou uma coisa muito interessante, que eu acho que é a evolução das habilidades, né? Então, assim, talvez no passado, a habilidade daquele cara que subia no palco, que dava aquele super show, era uma coisa que valia muito. E quando muitas vezes você pega essa pessoa e coloca ela nessa telinha de 2x2 aqui, 2 dedos por 2 dedos, isso não funciona. Eu vou te dar um exemplo, claro, nos eventos que a gente fez, tem um colega que sempre deu excelentes aulas. Ele, inclusive, não usa o PowerPoint, ele usa aquele Prezi, que é aquela apresentação que é dinâmica, que era um show aquilo ali, todo mundo ficava babando. Quando a gente tentou transicionar isso para aula virtual, foi uma tragédia. Por quê? Porque não é tão fácil acompanhar. Às vezes, a própria pessoa, na hora de fazer a transição, não fica tão bom. Então, a gente precisa realmente mudar o que são as habilidades. Eu acho que a habilidade principal é segurar a atenção. O Andrei falou muito bem, a gente tem hoje um inimigo gigantesco em qualquer evento, que é celular. Qualquer pessoa, quem está dando aula, você sabe disso, Andrei. A gente está falando, você olha assim, se a pessoa não está completamente grudada naquilo ali, em 5 minutos ela pega o celular. Você vê, o Paulo já está de olho aí no celular dele, enquanto eu estou falando. Então, assim, é uma coisa que é inerente, as pessoas estão fazendo isso. E aí, o que o André falou é muito, muito certo. Como que você resolve esse problema? Tempo, colocar um tempo de acordo com a mensagem que você quer passar. Mensagens muito bem estabelecidas. Então, assim, não adianta eu chegar aqui hoje e começar a falar a história da doença de Hodgkin. As pessoas não querem isso. Elas querem mensagens curtas, bem dimensionadas, que ela vai absorver e que tem a possibilidade de interação. Eu acho que talvez ainda esteja faltando muito para essa plataforma que a gente tem, é interação. Tem que ter votação, tem que ter caso, tem que ter discussão, porque senão realmente a coisa vai ficar muito difícil de competir com todo o resto de informações que a gente tem. Eu acho isso muito interessante, porque pouca gente, e isso é importante, existe no mundo virtual uma técnica que é conhecida, eu que faço muita moderação, sempre estou dando... Existe uma técnica chamada Lean In, Lean Back, que é isso que vocês estão falando. Né? No evento online, as pessoas têm que fazer o Lean In. Se elas reencostam na cadeira ou no sofá, você perde para o celular, você perde para o ambiente, você está competindo com muito mais coisa do que no presencial. No presencial tem um olho no olho. Né, para quem dá aula, sabe que essa é uma técnica. Você vai e olha, ou chega até a pessoa. Você se movimenta e chega perto daquela pessoa para trazer aquela pessoa. Vocês todos comentaram sobre slide. Essa é uma coisa que eu acho complicado exatamente pelo tamanho da tela. Às vezes o cara está acompanhando isso no celular, num tablet, nem sempre está acompanhando isso num laptop. Então eu queria saber da opinião de vocês. Vocês como ouvintes, vocês gostam com slide ou sem slide? Veja que existem diversas maneiras de aprender. E a mais importante é a visual. Né? O método de aprendizado visual é o mais importante. Então, aulas, e aí que eu ia falar do desafio do podcast, depois se a gente quiser entrar um pouquinho do desafio do podcast. Fazer podcast não é pegar uma pessoa e conversar com a pessoa. Isso não é podcast, desculpa, não é podcast. A gente acha que está fazendo podcast, mas não faz podcast. Né? O podcast tem toda uma técnica por trás para você trazer o ouvinte para se interessar. Para ele sentar no carro, porque o podcast é uma coisa de 40, 50 minutos, 1 hora e 15. No Brasil a gente não faz isso tão grande. A gente faz menorzinho, pelo menos na área médica. Não, o cara vai perder o interesse. Vai perder o interesse porque a gente não sabe prender a atenção do cara. O podcast não é o que a gente faz. Mas o slide vai muito disso. Eu acho que a informação visual é fundamental para você acompanhar. Ela te ajuda. Nós gostamos de ver gráficos, tabelas, traduzir o que está sendo falado em alguma coisa visual para que você lembre no dia seguinte. Mas mais importante, ou tão importante quanto, é o que você está preparando. Então, o teu slide tem que ser um slide limpo e tem que ser um slide que passe a mensagem.
primeiro, você não tem pointer, em muitos, a gente acabou de falar isso, em muitos dos programas a gente não tem pointer para mostrar. Então você tem que saber chamar a atenção da pessoa quando você vai dar aula, e aquilo tem que estar indicado no slide. Não adianta você só falar ou só indicar, você vai perder, por exemplo. Então, o slide ele tem que ser muito bem feito, eu acho que muito mais bem feito numa aula no online do que ao vivo. Por quê? Porque ao vivo você corrige o que tem ali na hora. A sua mão, isso, aquilo, você corrige. No online você não consegue corrigir. Então, eu acho que o slide é uma das primeiras coisas que você vai pegar a pessoa, tá? E veja, eu talvez seja conservador aqui, nesse lado, que é o slide um pouco mais clean, menos voltas e tal. Tem uns caras, às vezes, que fazem slides, parece aquele pessoal apresentando coisa da Apple, o cara apresentando no iPhone 12 novo ali, aí desce coisa, vem cascata, aí explode fogos. E quando você vai olhar, você tá prestando atenção em tudo que está em volta, menos no conteúdo. Porque muitas vezes as pessoas às vezes te enganam nisso, né? Te põe para ver tudo em volta e não vai no conteúdo. Então, quando está em congresso ainda vai, eu não gosto, eu prefiro uma coisa mais clean, mais normal, a informação é importante ser passada, e eu acho que online é mais difícil ainda nesse aspecto. Então, acho que a apresentação é fundamental. Que engaja, mas tem que tomar algum cuidado. Então, assim, eu vi até um comentário aqui sobre a semelhança de também em congresso estar utilizando o celular. Mas a experiência de estar em um congresso e estar na sua casa é muito diferente. Isso vale para slide também. Porque quando você está num evento que você tem, por exemplo, uma pessoa apresentando, além, obviamente, de você olhar o slide, você está olhando a pessoa que está apresentando, você tem toda uma experiência sensorial ao redor que te foca aquilo ali. Luzes todas apagadas, a única coisa que você concentra está na sua frente e tudo mais. Se você tem, por exemplo, hoje uma pessoa que está apresentando um slide carregado e que ela está lendo o slide, quando ele jogar na tela, você vai ler muito mais rápido esse slide e você já vai ter absorvido tudo aquilo ali. Então, a sua chance de simplesmente chegar para trás e falar, isso aqui eu já sei, acabou, você perde a atenção. Então, assim, eu gosto muito de slide, igual o Andrei falou, clean, às vezes uma imagem, um gráfico, e aí a pessoa falando, ela vai te segurando. Mas se você coloca lá, A, B, blá, blá, e a pessoa vai lendo aquilo ali, se muitas vezes num evento ao vivo você já perde a pessoa, num evento online eu acho que é catastrófico. A pessoa vai ler mais rápido e já vai olhar para o lado e aí já foi. Então tem que ter essa mudança também na dinâmica da apresentação. Apresentação que tenha uma, duas mensagens, de preferência em gráfico ou em imagem, e que a pessoa te conduza durante aquele raciocínio. Porque se você jogar aquilo tudo prontinho, a pessoa vai ler e aí, muito provavelmente, ela já vai se perder enquanto você está falando, entendeu? O comentário, Paulo, o comentário do Guilherme agora foi fundamental, é isso que eu acho. Na aula online, o slide, claro, o tema, e é você que vai levar tudo isso, precisa prender a atenção. Se o cara leu o slide, entendeu a mensagem daquele slide, é o momento que ele vai ver a TV, e é o que a gente falou, o filho, a esposa, ou seja o que for. Acabou. Esse cara vai pedir aula no final, ele sabe que ele vai pegar aula, ele vai ler a aula, tá meio resumidinho, meia dúzia de estudo. Então, eu acho que esse aí é um dos principais. Por isso que eu tô falando. Quem dá aula pessoalmente até pode dar aula bem online, mas essa verdade não é absoluta, né? E o slide tem que ser isso aí. Você tem que fisgar o cara. E é no slide que você vai fazer isso. Você vai prender a atenção do cara lá. Perfeito. Vamos falar agora de experiências negativas. O que aconteceu durante um evento que vocês participaram que tirou a atenção de vocês, não engajou? Vocês acharam que aquilo foi uma tentativa, mas não ficou legal? Ou seja, coisas que o pessoal que está nos assistindo deve evitar no seu evento online. Eu sempre falo que o que a gente tem que evitar no evento online, basicamente, é o que a gente tem que evitar de maneira geral. Eu acho que o erro é o mesmo, por isso que eu falo, o erro persiste. E, mais uma vez, eu volto no que eu falei, que é o fato da gente revisitar que mensagem a gente quer passar e para que público eu quero passar aquela mensagem. E eu posso até fazer um merchan aqui, que a empresa que a gente acabou fundando, né, a Bio, provavelmente alguns dos colegas que estão nos assistindo possam conhecer, outros talvez não, que é a Brazilian Information College, ela veio um pouco nessa demanda do oncologista, do oncohematologista, do hematologista,
para uma informação diferente, preparada de uma maneira diferente e com conversas para públicos específicos. A gente está um pouco cansado, e não é de agora, e o evento online ele repete isso, daquele pacote fechado que aqui deve ter um monte de gente do marketing da Pharma ouvindo a gente e fala, pô, mas é o que eu posso fazer? Não sei, precisamos reinventar. E aquele pacotinho que você dá um mini-meeting daquela droga. Não dá, não prende. Não adianta você pegar aquele slide kit velho que vem lá, velho no sentido não desatualizado, mas aquele mesmo modelo há não sei quantas décadas, de ficar descrevendo 50 slides do produto, destrinchando milhares de dados, às vezes desnecessários, que não mudam a prática clínica, e falar 2 slides do resto e fechar uma aula. Isso não adianta. Isso para ninguém vai prender. Então, assim, é importante que a Pharma ouça isso, que precisa se reinventar, de que mesmo que o marketing queira fazer uma aula, uma apresentação, alguma coisa do produto específico dele, precisa ter outras maneiras de levar essa informação. A informação, como a gente fazia até recentemente, e tem gente que ainda repete esse erro, ela é muito chata. Então, isso é uma experiência ruim para quem dá aula. Eu admito, eu fujo às vezes dessas aulas já. Ou não, eu tenho algumas aulas, eu vou dar uma aula agora, quarta-feira, e eu conversando com o pessoal, eu falei assim, olha, gente, vamos, dentro do que a gente vai levar da informação, vamos fazer uma dinâmica diferente, legal, trazer o que o pessoal quer ouvir, quem que é o público, quem não é, tal. Então, assim, melhorar um pouco o conteúdo do que você vai apresentar e fugir daquela coisa básica de sempre. Então, eu acho que isso, para mim, é a pior experiência que tem para falar e para ouvir. Não me atrai. Aqueles eventos empacotados, quando me mandam um convite, não contem com a minha expectativa, não vai me adicionar em nada. Então, isso para mim talvez é o pior cenário. Bom, eu acho que a primeira experiência negativa é qualquer coisa que dure mais que 30 minutos hoje em dia é meio que um tiro no pé. Por quê? Porque, de novo, ninguém quer passar hoje em dia a gente vive numa época de concentração de foco. Então ninguém quer olhar uma tela inteira, ninguém vai hoje num museu, vai ficar 1 hora olhando lá para a tela para ver todos os detalhes. Ele quer aquele pedacinho, aquela informação e ponto final. Então isso é o mais importante. Eu tive uma experiência, e outra coisa que eu acho muito importante, talvez mais até que em evento ao vivo, é você brifar, você montar uma estratégia do seu evento. Então outro dia eu fui dar um evento, eram eu e mais 2 pessoas falando. Eu fazia uma introdução e mostrava alguns dados, a pessoa do meio teria que falar mais algumas coisas e no final falaria mais uma parte. No final, quase que as aulas foram iguais. Por quê? Porque não ficou bem dividido isso. Então, o que acontecia? Eu falava X, a pessoa falava X com um pouquinho de Y, a pessoa no final falava X com um pouquinho de Z. Isso fica muito cansativo. Então, tem que estar muito bem sedimentado. E outra coisa, a gente está, querendo ou não, o evento virtual ele serve para acabar com as distâncias. Então, é muito importante, se você está trazendo muitas pessoas de vivências diferentes. Né? Então, uma pessoa, sei lá, que está no Sul, uma pessoa que está no Nordeste, uma pessoa que está em São Paulo, que está no Centro-Oeste, às vezes o mesmo evento com 3 pessoas que trabalham praticamente nos mesmos hospitais. Então, não fica uma coisa enriquecedora. Então, de novo, as possibilidades são muito grandes. A gente precisa aperfeiçoar essa ferramenta, porque senão o tiro sai pela culatra. Tem eventos que, assim, claramente, outro dia eu fiz um evento que era para um público mais jovem e a gente esperava que fosse ter muito mais, interação e tudo mais. E teve pouca interação. Por quê? Porque muito provavelmente as pessoas não se sentiram atraídas pelo formato que foi. Então, precisa, de uma maneira geral, eventos curtos, de preferência com o contraditório. Eu acho que o Andrei pode falar um pouco mais sobre isso, mas o contraditório ele é muito atrativo. Então, as pessoas gostam de ver opiniões diferentes. Eu fiz uma vez um evento com um grande amigo meu, que eram só debates. A gente pegou uma doença, 3 cenários, e a gente fazia debates.
encaminhar para rádio ou não encaminhar para rádio, encaminhar para transplante ou não encaminhar para transplante. E a gente meio que sorteou, eu tinha que defender um, ele tinha que defender o outro. E foi super legal, porque é isso que a pessoa sente falta no dia a dia. Né? Então, assim, aquela aula com slide do NCCN, mostrando o que tem que fazer, hoje em dia não funciona mais. Eu gosto muito de um termo que eu já falei, inclusive isso para o Andrei falando da empresa que ele fundou, que é a questão da curadoria de conteúdo. Hoje em dia, com tanto de informação que a gente tem, o que a gente quer, na verdade, por isso que as pessoas procuram a bio ou procuram outro, é uma curadoria. Ninguém consegue mais receber todas as informações ao mesmo tempo. Eu quero ter um grupo de pessoas que são experts, que vão selecionar um assunto, que é o assunto é aquela lacuna que está me faltando, é a peça do quebra-cabeça que está me faltando. Então, o evento tem que ser a mesma coisa. Não adianta eu chegar aqui e ficar lendo a bula do remédio. Olha, esse remédio você não pode tomar com suco de toranja, você não pode tomar depois. Isso não funciona. A pessoa quer uma curadoria de conteúdo. O que está faltando na minha vida, no meu consultório, na minha prática médica, que está me impactando? É essa discussão. Aí vocês têm que ir nessa discussão e fazer o evento. Porque senão, além de repetitivo, obviamente vai ficar muito fácil da pessoa se perder. Show. Olha, vamos continuar esse bate-papo, só que agora eu prometi para as pessoas que iam participar que eles iam poder enviar um tiroteio de pergunta para vocês, que vocês iam ser honestos e sinceros ao respondê-las, tá? Eu vou pedir para vocês serem bem objetivos nas respostas, por quê? Eu quero tentar responder a maioria dessa galera. Tem uma galera me mandando aqui no WhatsApp, olha, tá muito legal, a gente já tá aí com mais de 77 pessoas participando, então muito obrigado, continue enviando suas perguntas aqui no Q&A. Eu vou ter algumas perguntas para fazer para vocês também, então eu vou enviar daqui a pouquinho formulários para vocês responderem rapidinho. Eu vou começar com a primeira pergunta que eu tenho aqui. Eu vou deixar o Romerson, que perguntou sobre visitação, eu vou deixar a sua pergunta por último, Romerson, porque a tua pergunta é uma pergunta que é chave hoje para a indústria. Então, eu não vou deixar de responder, eu vou deixar por último. Eu vou começar, olha, tem muitos amigos aqui também, eu posso brincar que quase minha família inteira está aqui assistindo, muitos amigos meus aqui me mandando aqui, então eu vou começar com uma grande amiga minha, Andressa, minha pergunta assim para vocês. Qual tipo de conteúdo é atrativo receber nesse momento? Vocês já falaram que os conteúdos estão muito repetitivos, e ela quer saber, dá para agregar valor ainda? Ou seja, vocês já não estão saturados de webinar e lives? Sabe que isso é engraçado, que eu e o Andrei colocamos no Facebook que a gente ia participar disso hoje, e a gente recebeu feedback falando, tem muito evento. É lógico que vai ter, e o mercado vai ficar cada vez mais competitivo. Mas é quem inova que vai sair na frente. Então, dá para agregar valor, mas, de novo, tem que fugir do óbvio. Eu não quero fazer propaganda nenhuma, mas o evento que eu mais recebi feedback positivo que eu fiz esse ano foi, inclusive, um da Bio. Foi uma live no Facebook, 20 minutos, eu e um amigo meu de Curitiba, que é o Samir, discutindo Abstract Lira. Selecionamos 4 ou 5, não me lembro agora, e assim, ó, chegamos à conclusão, vamos pro próximo, Não tinha um slide, era eu e ele discutindo, às vezes, para quem acha, poxa, não tem um slide, foi o que eu mais recebi feedback positivo. Então, dá para inovar? Dá, mas vai ter que ser audacioso. Pode ser que, às vezes, uma fórmula não funcione. Tudo bem, gente. Hoje, o custo de você fazer um evento online é 1/5 do que era no passado. Vai ter que inovar. Vai correr risco, mas se der certo, com certeza vai brilhar. Eu faço do Gui as minhas palavras, Paulo. A gente ser objetivo, eu concordo com ele. Quem tiver no modelo novo, sai à frente. A gente volta no que a gente falou antes. É preparar o evento, então é saber qual a mensagem a gente quer entregar, para quem a gente quer entregar, e aí ter ali o preparo, quer dizer, sentar no... O que o médico quer ouvir, né? O que nós estamos fazendo aqui, mas entregar para quem quer. Quem pode montar algo para isso. E entregar a mensagem, eu acho que ela é fundamental. E ela pode ser diferente. Você pode entregar a mesma mensagem para núcleos de médicos que atuam de maneira diferente. Né? Numa cidade do interior, onde ele é generalista, um super especialista dentro de um cenário. Então,
é o que o Guilherme falou, eu estou de acordo com ele. Eu acho que vocês já acabaram respondendo, mas só para a gente confirmar. Tempo ideal para um evento virtual é a pergunta da Juliana. Andrei, para você, tempo ideal? Como o Guilherme falou, eu acho que se você fizer uma aula, por exemplo, expositiva de mais de 30 minutos, ela não rende. Eu fiz uma bastante interessante, recente, e foi legal porque foi, claro, veio da área médica, então você tem uma... E a gente entende, tá, pessoal? Quando eu falei do marketing aqui, eu completamente entendo também algumas travas que existem entre compliance e tal. Veja, por isso que eu falo, a gente tem que tentar rediscutir algumas maneiras éticas, mas que a gente faça isso. Isso vai uma discussão, talvez a gente pode fazer, viu, Paulo? Fica até uma sugestão, a gente pode fazer, quando melhorar, um workshop, que aí vai ter uma interação maior. A gente está aqui, já me dispõe, tenho certeza que o Gui também. A gente põe o time da Bio junto, a gente faz contigo, a gente pode fazer um workshop com a indústria farmacêutica para elaborar algumas coisas e discutir contigo parte de compliance, para entender também deles, né, essa parte. Mas, voltando a isso, acho que foi muito interessante. Eu fiz uma aula onde eu foquei em 3 doenças específicas. Fechado essa ideia. Para todo mundo que está participando aqui, eu vou anunciar, o Andrei já se comprometeu. Guilherme, você já entrou na jogada também. A Bio tá dentro. Fechado, tamo lá, hein? Paulo Crepaldi, Andrei e Gui, tamo lá, hein? Legal. E acho que, na verdade, eu fiz uma aula, por exemplo, vou só dar um exemplo, 18 minutos com 12 minutos de discussão. Então você vai quebrando um pouquinho, onde você presta atenção, você muda o foco, você traz as pessoas para discutir, a gente abria para discussão, tinha caso clínico, tinha casos, o que muda a prática. Então toda aula tem que fechar um take-home message. Você tem que mudar, e o cara tem que saber tudo que você falou e assim por diante. Então, eu concordo com ele do tempo. Olha, tem mais uma pergunta rapidinho para a gente falar. Horário mais adequado. Tem horário mais adequado? Semana, final de semana, tem um dia da semana melhor? Final de semana, tudo bem? Qual que é a opinião de vocês? Doutor Andrei, com você. Claro que depende do modelo, e a gente aqui não discutiu, e até se tiver tempo a gente discute. Qual tipo de evento que a gente está entregando? É uma aula específica? É um mini simpósio? Ou vai ser tipo um congresso, um simpósio, algo maior, tá? Se a gente for falar de uma aula, eu acho que tem que ser, na minha concepção, aquilo tem que estar no meio da semana, terça, quarta ou quinta. É muito difícil você falar o que é melhor para cada um. Quando eu podia, na terça-feira à noite, eu jogava futebol. Hoje eu não posso mais, então fazer terça-feira à noite para mim tudo bem. Mas terça era um dia horrível. Quarta também dá para fazer, mas sei lá, se o cara gosta muito de futebol, quando voltar ao futebol, não sei se é um dia bom, quinta, depende. Eu acho que segunda é um dia meio ruim para se fazer evento, e sexta é um dia ruim. Se o seu evento for maior, e aí fica a dica, aqui não vou falar mais de congresso, mas se você tiver um evento um pouco mais denso, maior, você tem 2 opções hoje online que são muito interessantes. Uma, lógico, é você pegar de repente um sábado e fazer, tá? Não sei até que ponto o sábado você vai agregando, principalmente se você passar muito depois do almoço, as pessoas vão começando a desistir. A outra é quebrar esse evento em períodos. Então, o Best of Asco que o Lacogo fez foi super legal. Pegou 2 tumores e fez segunda-feira 2 blocos de tumores, terça-feira 2 blocos de tumores, quarta-feira 2, e à noite, no fim do dia, o cara faz consultório, faz as coisas, ia para casa assistir. Então, eventualmente, eventos maiores, hoje você consegue quebrar nos dias da semana, talvez seja uma opção melhor que você fazer uma sabatina num dia só, no final de semana. Eu concordo, eu acho que a noite geralmente é um pouco mais atrativo. O que eu ando percebendo é que as pessoas, ao contrário dos eventos antigos, gostam de um pouco mais cedo, então 5h30, 6 da tarde, que é aquela coisa, o cara terminou o consultório, ou terminou a visita, sentou, antes de ir para casa, vai ficar ali mais 30, 40 minutos consumindo informação. Já participei de evento na hora do almoço, surpreendentemente mais cheio do que eu imaginava. Então, às vezes, ali, 12h30 a 1h da tarde é um horário que cabe. E eu, inclusive, não participei, mas eu tive feedback de pessoas que fizeram eventos de manhã, café da manhã com o especialista. E funcionou. Então, de novo, abre muito o leque. Mas o que realmente atrai a pessoa, o que faz a pessoa deixar de fazer alguma coisa para participar, é obviamente o quanto aquilo ali vai prender ela. Então tem que inovar. Cabe evento em qualquer lugar, acho que fim de semana, conforme o Andrei falou, é mais complicado, mas tem que ser assim, tem que laçar a pessoa para a pessoa falar, nossa, eu vou atrasar um pouco para sair de casa para ver aquele evento. Maravilha. Olha só, a Karina Martins fez uma pergunta. Karina, depois você me dá ok se é esse entendimento do que você chama de eventos híbridos.
e eu queria que vocês já respondessem uma outra também, já que vocês estão falando. Então, a da Karina Martins é o que vocês acham da dinâmica dos eventos híbridos, que eu entendo que é ele estar disponível virtualmente e acontecer presencialmente também. Então, ela quer saber a opinião de vocês sobre isso. E vou perguntar para vocês, o evento on demand, ou seja, ele aconteceu na segunda-feira, você não pôde participar. Vocês assistem depois, se ele tiver on demand? Doutor Guilherme, começa contigo. Olha, eu acho que o híbrido é o futuro, né? Então, uma das coisas que a gente não falou aqui de congresso in loco, que se perde muito, é a interação. Então, por exemplo, quando eu vou no ESH, eu tenho aquelas pessoas que eu já trabalhei no passado, que eu quero tentar rebuscar um projeto, fazer alguma coisa junto, aí você toma um café, às vezes sai para jantar, alguma coisa. Então, essa interação perdeu demais. Isso, infelizmente, e-mail para você retomar uma ligação não é tão bom. Então, esse evento vai acontecer. Eu acho que é o futuro. Por quê? Porque muitas vezes uma pessoa... Eu sempre falo, ainda mais no Brasil, eu que já não nasci em São Paulo, eu saí de Goiânia, eu tinha que pegar um voo para São Paulo, para depois ir para fora. Então, isso é muito demandante para as pessoas. Então, acho que veio para ficar. On demand, eu pessoalmente vejo. Por exemplo, no fim de semana do IRA, eu não consegui ver, porque eu tinha um outro compromisso. Depois eu me organizei para ver, para ver tudo que eu quero. Mas eu vou te falar, é uma experiência, o on demand, principalmente para coisa nova, é muito ruim. Eu tive, por exemplo, esse ASCO e esse IRA, eu tive o privilégio de ter um trabalho meu, por exemplo, que o Andrei também teve, apresentado oral, né? Então teve lá o videozinho, tudo que eu queria era ver, igual é num congresso normal, as pessoas irem, criticarem, fazerem pergunta, apertar quem está apresentando. E isso on demand fica extremamente sem graça. Ia ser talvez assim, o momento mais animado de Ashes da minha vida, ou de IRA, ou de ASCO, e foi uma coisa que eu vi um vídeo assim. Então, o on demand requer muito mais disciplina de quem está vendo. Mas, obviamente, é muito bom você ter aquele cardápio de coisas que você quer ver mais para frente. Os eventos grandes, eles vão ficar, acho que não tem jeito, acho que precisam acontecer em loco. O Guilherme expôs, talvez a gente vai ter uma redução de alguns eventos, onde, por exemplo, algumas pessoas que muitas vezes iam para metade passear, metade estarem presentes, talvez essas pessoas não frequentem mais tanto, essas pessoas fiquem à distância, mas eu acho que essa interação, principalmente grandes eventos, como o Jean falou, imagina você sair de uma sessão, a gente teve também o prazer o Guilherme participou desse tudo, nós tivemos o nosso do ACOG, que eu também participei com o time, que foi apresentado na sessão oral. Isso tudo ia desenrolar uma série de contatos na sequência, não só, por exemplo, o que o Guilherme mesmo falou sobre você ser ali massacrado numa pergunta, mas como contatos para colaboração, para eventualmente outras coisas. Então, isso vai ficar. E tem um ponto de que se a gente acabar com todos os eventos em loco, vai acontecer, e nós vamos chegar depois no final sobre a visitação do representante, do time que está lá em campo, é o contato indústria com o médico. Ele vai esfriar muito se a gente não tiver ali, querendo ou não, aqueles stands, aquele contato mínimo, aquela coisa assim. Então, alguns eventos importantes provavelmente ficarão em formato presencial, talvez com on-demand ao vivo ou com uma venda de um acesso na sequência. Se compra lá como se você comprasse a ida, se compra também a sequência, acho que talvez sim. Mas eu acho que todos eles não devem acabar porque eventualmente esse contato precisa acontecer. Porque, querendo ou não, também muitas reuniões acontecem ali até para projetos futuros. Então, eu acredito que sim. Para você consumir uma aula apresentada on demand depois não assistida, mais uma vez, tem que ser uma aula boa. Senão ninguém vai acessar essa aula para assistir depois. O Douglas pergunta uma coisa bastante interessante, né, sobre essa coisa do evento, se funciona para vocês. Então, por exemplo, você consome um conteúdo antes, depois de consumir o conteúdo, aí se realiza uma roda de discussão, que não seja uma aula propriamente dita, ou seja, acontece o conteúdo, depois num outro momento acontece uma roda de discussão, depois num outro momento acontece um outro tipo de interação. Já participaram disso? Qual que é a opinião de vocês?
Esse modelo, Paulo, a gente tem que tomar muito cuidado, que é de quem que a gente vai fazer. Às vezes, se você faz um modelo que funciona muito para, por exemplo, médico mais jovem, modelos de cursos para residentes, que a gente tem, infelizmente, poucos, porque o residente ele frequenta, às vezes, muitos simpósios, congressos, salas, já estão um pouquinho mais, eles tinham que ter um pouco mais de maturidade, se você está falando de R1, R2, assim por diante. Então, eu acho que esses eventos funcionam mais nesse cenário, ou quando você quiser fazer, por exemplo, incubar uma ideia, e aí você vai colocar um monte de expert no assunto, e aí é uma coisa high level naquele assunto, né? Então, você vai selecionar os experts e fazer. Quer dizer, são modelos realmente muito interessantes para nichos específicos de médicos. O que funciona muito bem para o médico geral são modelos de interação baseados em casos clínicos, em discussões práticas. A gente tem feito isso, a gente fez algumas vezes com o time da Bio isso. Você faz pequenas salas com poucos colegas do Brasil, onde você já prepara uma interação prévia. Então, nós entramos em contato com esses colegas, estimulamos as coisas, trocamos ideias de alguma coisa, recebemos alguns casos do dia a dia, tal, e a gente depois junta para fazer alguma coisa nesse sentido. Então, acho que tem vários segmentos, desde aquele de que realmente você prepara um conteúdo mais importante, onde poderia ir para o residente para um nível mais elevado de discussão, ou naquele miolo, uma coisa mais prática. O médico hoje quer saber também o que ele vai fazer no dia seguinte, ele não quer aquele monte de informação cheio de gráfico, cheio de análise de não sei o quê, e aí no dia seguinte ele fala, porra, o que eu vou fazer? Porque eu assisti uma aula de um cara, ele falou uma coisa, se eu falar outro cara, falou uma coisa. E o que eu faço amanhã? Posso fazer as duas? Uma, outra, é melhor, é igual? Né? Quem está lá precisa mastigar aquilo e levar informação para que o cara vai fazer no dia seguinte. Legal. Olha só, perguntinha do Glauco sobre o que faz diferença no pré e no pós-evento virtual digital. E eu quero adicionar nessa pergunta o seguinte: vocês gostam de receber o WhatsApp lá da Força de Vendas dizendo, doutor, não esqueça que o nosso evento é hoje, ou seja, vocês gostam de receber reminders via WhatsApp, via e-mail? O que é legal comunicar, né? É legal comunicar só o palestrante ou é legal passar uma agenda? Vocês vão ler essa agenda? Queria começar com você, doutor Guilherme. Com certeza. Eu acho que, né, ainda mais nesse tanto de coisa que está acontecendo, vocês têm que lembrar, tem que passar agenda e tem que deixar aberta a possibilidade de feedback. Então, assim, só mandar a fotinha da pessoa, eu acho que não, é muito evento acontecendo. Então, sim, eu acho que esse contato é muito bom. Hoje em dia, gente, desculpa, o WhatsApp é o básico. Então, assim, se um médico acha ruim você receber um WhatsApp de propaganda, cara, o WhatsApp hoje é o e-mail de 10 anos atrás. Não tem como você não receber isso. E é uma forma de propaganda. Quem não gosta, em um segundo apagou da cabeça. Mas mostrem a agenda, porque isso realmente interage. E só voltando no que foi falado antes, um modelo que eu acho bem interessante, antigamente a gente fazia, né, as preceptorias. Tava pessoas do mundo inteiro, do Brasil inteiro, ia para um hospital ficar ali tendo aula. Hoje dá para fazer preceptoria reversa. Então, por exemplo, você seleciona um serviço, fala, seleciona 10 casos clínicos de tumor de urológico, vamos discutir com o Andrei. Aí o Andrei entra online e discute os 10 casos. Muito mais interessante, muito mais fácil de fazer e com certeza vai segurar muito mais as pessoas. Então tem muito jeito de você fazer isso e que seja de uma maneira que atrai as pessoas. Maravilha. Olha só, doutor Andrei, começando com você aqui, o Marcos Marsula, meu amigo, perguntou, eventos com continuidade, estimulando vocês a participarem de um próximo, com troca de experiência, caso clínico, o que vocês acham? Esse modelo talvez um pouco mais educacional, mais que pode ser desde o básico até mais adiante, eu acho que ele cabe muito quando você trabalha, por exemplo, com videoaulas, né? Isso até entra meio quase como uma educação à distância, um EAD, assim, né? Eu acho legal, nós tivemos a oportunidade de fazer um conteúdo para câncer de rim recentemente sobre isso.
e a gente fez algumas aulas sobre o tema, onde a pessoa vai consumindo essas aulas conforme o tempo passa. Então, eu acho que é bastante válido, é um outro modelo de você entregar alguma coisa e você deixa aquilo. Por exemplo, existe hoje até uma parceria, por exemplo, teve uma parceria no passado do ACOG com a Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear. Esse ano está fazendo um pouco diferente, ano passado a gente deixou algumas aulas à disposição. Então, eu acho que ele é bastante válido para quando você quer consultar alguma coisa no decorrer do tempo, sim. Quando o Guilherme falou, só voltando no que o Guilherme falou, muito rápido no começo, eu acho fundamental, e às vezes a gente não recebe isso, que é saber para quem que a gente vai falar, quem é nosso público, e qual é o nível de especialidade ou não daqueles colegas. Às vezes você conhece, às vezes você não conhece todo mundo. Então isso é fundamental, porque, mais uma vez, quando vem aquela solicitação, isso que eu falo, ela não vem preparada, ela vem em pacote, faça isso. E ela é muito diferente. Hoje isso é um exemplo do que a gente falou lá no início. Muitas vezes o pessoal faz isso para quem que é, quem é o público, é cirurgião, é clínico, Então isso é muito importante. Só complementando, eu acho que uma coisa importante quando se pensar nesses eventos de continuidade, precisa ter o gancho, né? Precisa ter aquela coisa que terminou é igual série do Netflix, tem que ter aquele final que você quer ver o próximo. Né? Se vocês conseguirem fazer isso, aí é perfeito, porque você vai segurar a atenção das pessoas para um evento contínuo. Isso cabe muito bem, por exemplo, quando você pega uma doença. Não dá para fazer, por exemplo, às vezes um laboratório quer fazer, tem droga para doença A, B, C, D, F, G. Não dá. Tem que ser a linha de cuidado de uma doença. Mas, de novo, tem que ter o gancho para trazer a pessoa na próxima, senão pode se perder também. Só Paulo, isso que o Guilherme falou é importante. Nós fizemos exatamente isso. Então, nós fizemos uma linha de cuidado em câncer de rim. Então, a gente quer dizer, não importa o meu produto, eu quero entregar para as pessoas um conteúdo de uma revisão de câncer de rim. Então, a gente começou lá do comecinho, e é aquilo que ele falou, tem aula da epidemiologia, tem aula dos biomarcadores, tem aula do tratamento inicial, tem aula e assim por diante. Então, você entrega vários capítulos onde o cara vai assistindo on demand aquilo que ele quer. Se ele quer um foco, ele vai só naquela aula daquela doença, daquele momento da doença, senão ele vai no outro. Então, isso dá para fazer e fica legal. Legal, a gente chegou no fim do tempo, então vou fazer uma pergunta e vou para a última, que é sobre Remoto Virtual, e a gente encerra o bate-papo. Então, mais uma vez, eu quero agradecer todo mundo que participou aqui hoje e vamos para as últimas duas perguntas. Eu quero juntar duas perguntas antes da final sobre visitação remota, que a Carla e a Vivian perguntaram, tá? A Carla quer saber de vocês se vocês estão ouvindo alguma coisa em relação ao futuro, se os eventos presenciais ainda voltam esse ano, se vocês já têm alguma notícia em relação a já escutaram de algum congresso, alguma coisa, ou só em 2021. E vou misturar com a pergunta da Vivian, que tem um pouquinho a ver com isso também, que a Vivian, ela pergunta o seguinte, se vocês acham que os médicos vão se acostumar com os eventos online e perder o interesse dos presenciais, ou se, por exemplo, o mini-meeting agora tem que ser online, não precisa mais ser presencial. Então, vou pedir, doutor Guilherme, que você dá a sua rápida resposta, depois, doutor Andrei, a gente vai para a última pergunta. Bom, sobre os eventos, na área de hematologia, tem um evento relativamente grande que está confirmado ainda em setembro, em Houston, que é o SORRO, que é da Sociedade Americana de Oncohematologia. Não sei se vai acontecer, a coisa em Houston está andando muito para trás. A gente tem o ASH ainda no final, que por enquanto se mantém presencial. Acho bem difícil, pessoal. Eu acho que esse ano é um ano perdido para todo mundo, inclusive para eventos. Eu acho que o ASH tem 30 mil pessoas. É difícil você fazer 30 mil pessoas saindo de uma pandemia. Tomara que tenha. Sinto muita falta, gosto muito desse evento. Eu acho que o interesse nunca, porque o evento ele tem também a parte social, né? Mas o que eu acho que dá para fazer, de novo, eu volto naquilo que eu falei, é curadoria de conteúdo. Muitas vezes, fazer eventos mais raros e o que estaria naquele espaço, você fazer virtual. Então, dá para você pegar perguntas curtas, fazer virtual e depois um evento que seja um pouco maior, que as pessoas possam se confraternizar. Não acho que cabe o tanto de evento que já tinha presencial. Eu lembro de uma semana em São Paulo que eu dei aula terça, quarta, quinta e sábado de manhã sobre a mesma doença. Não dá, assim. E eu vi as pessoas indo na mesma
as mesmas pessoas indo em todos os eventos. Eu falo, caramba. Então, assim, eu acho que vai diminuir, mas, de novo, vai precisar reestruturar toda essa indústria. De novo, é um momento muito transformador e que vai precisar realmente mudar muito. Rapidamente, na oncologia, o congresso mais importante do segundo semestre, o europeu, que é a ESMO, cancelou já, vai ser online. Eu acredito que em 2020 a gente não vai ter nada na oncologia importante. A ASCO-GU, por exemplo, já foi para fevereiro, ia ser janeiro por causa da Super Bowl, aquelas coisas todas, já foi para Orlando, por exemplo, que a gente contrata há vários anos com o São Francisco, ainda seria, mas já foi para Orlando. Não sei nem se vai acontecer a ASCO-GU. Eu diria que acho que a ASCO do ano que vem acontece presencial, até antes eu não sei. Sobre os eventos, acho que uns 30%, 40% deles, pelo menos, eles vão cair e vão ser online. Acho que, de uma maneira geral, muito do mini-meeting vai cair. Virtualmente quase todos. Isso é complexo. Sair daqui para dar aula em Belém é muito difícil, gente. Eu moro em São Paulo, adoro dar aula em Belém. O Sandro Cavaleiro é um cara fantástico. Eu gosto de falar dele, ele recebe a gente muito bem lá. Adoro comer filhote. Não sei se tem alguém que visita aquela região, mas não dá, são 3h30, avião, atrasa, é muito complexo, é muito difícil. E dei uma aula para São Luís, com o Alencar, foi super legal, recente. Então, acho que vai diminuir bem essa parte e acho que, de uma maneira geral, vai continuar tendo evento, porque o social também é importante. E vamos para a pergunta final, que está todo mundo curioso saber de vocês, que é como é que fica a visitação remota para a gente encerrar esse bate-papo de hoje. Então, olha só, o Wilson Lemes perguntou, o Glauco confirmou, o Rodrigo Carzolas perguntou, o Romerson levantou essa bola. Muita gente está querendo saber a opinião de vocês sobre a visitação remota. Vamos lá, esse é um tema que ficou super complexo durante a pandemia. A gente entende super a ansiedade, principalmente quem estava lá, visitava. Eu particularmente gostava de ter contato, então eu sempre tive contato com todo mundo que eu podia dentro da indústria farmacêutica, porque eu acho que todo mundo tem alguma coisa que a gente pode trocar de validade, né? Eu não tenho distinção a qualquer contato que a gente podia ter. E gostava de receber os representantes, com certeza, também no consultório. Mas eu gostava do bate-papo ali e eu nunca fui muito de marcar horário. Às vezes até a gente troca o WhatsApp, posso ir à tarde, tá? Mas ia lá meio que encaixava. Eu gosto de marcar, às vezes, um Zoom para discutir um produto, eu te falo, eu tô com muita dificuldade disso. E não é por maldade. É difícil eu parar para marcar um Zoom para conversar com alguém, porque eu fazia isso durante o meu horário de consultório. Fora do meu horário, eu corro muito para passar visita, eu fico muito escrevendo projetos, protocolos, revisões, algumas coisas assim. Então é muito difícil para parar. Eu estou com dificuldade, assim como vocês, para conseguir atender esse tipo de visitação. Eu não sei como vamos resolver, porque hoje no momento é o único ponto, mas eu acho que a minha sugestão, como vale a pena, a minha sugestão é que individualmente vocês escrevam, porque eu tenho vários colegas que se queixam muito disso. Fica me escrevendo. Eu acho que individualmente eu trocaria a informação com o médico que eu visito. Como você gostaria? Quer o Zoom? Quer por aqui? Quer que eu não te visite durante esse momento? Posso enviar material por e-mail ou por WhatsApp? Sem você me responder, eu só envio. Combine com o seu médico a melhor maneira que ele vai se adaptar. Eu gostaria disso. Eu vou te falar, até hoje eu não recebi isso de ninguém. Não consegui. Ninguém chegou para mim e falou, o que você quer? Não teve. Então, eu acho que a minha dica é essa. Bom, qual que é a minha visão que eu tenho do representante? Eu vou falar bem, assim, bem honesto com vocês. Para mim, o representante é um facilitador. Eu acho que isso que vocês têm que ter na cabeça. Vocês, enquanto representantes, são facilitadores. Facilitadores de informação, facilitadores de interação, facilitadores. Então, é óbvio que, por exemplo, muitas vezes o representante de uma empresa que eu dou a aula, que eu sou do Advisory Board, quer marcar um Zoom para falar do produto. Nesse mundo de pandemia maluco, que infelizmente o André vai concordar comigo, a gente está trabalhando o triplo do que a gente trabalhava antes, eu não vou ter tempo de fazer isso. Então eu preciso que vocês facilitem. Doutor Guilherme, o que eu posso fazer para você agora nesse momento? Você está precisando de alguma coisa? Não, está tudo certo, beleza. Óbvio, tem muita gente que o representante é o principal fornecedor de informação. Facilitem a chegada dessa informação.
fulano, você está precisando de alguma coisa, algum trabalho, alguma coisa, eu posso te ajudar nesse momento para facilitar a sua vida? Ou às vezes aquela coisa, o representante faz o link entre o mais especialista e o menos especialista. Então tenham isso na cabeça. Num momento que está todo mundo sobrecarregado, estressado, com piora de qualidade de vida, piora de alimentação, piora de padrão de sono, todo um homeschooling, seja um facilitador. Facilitem a chegada da informação, facilitem as interações, enfim, facilitem a vida do seu cliente, que vocês podem ter certeza, é o que eles mais vão querer. Muitas vezes, marcar um Zoom vai ser dificultar a vida, porque o cara a pessoa está com a criança no colo, respondendo e-mail aqui. Não, então facilitem. Como que eu posso facilitar a sua vida hoje? Se vocês fazerem esse tipo de abordagem, todo mundo vai atrás de vocês, porque já está difícil demais para a gente do jeito que está. Então, se vocês facilitarem, e aí cada médico tem alguma coisa que vai querer essa ajuda, vocês vão ter muito sucesso. Maravilha. Olha, tem uma perguntinha que eu não vou deixar escapar antes de dar boa noite, vocês darem boa noite para todo mundo. Então, respondem, já dê boa noite para o pessoal, que é da Mayra, que perguntou se vocês estão recebendo muitos mimos em casa. Vouchers de comida, o Guilherme comentou, kits de participação, o que você já tem recebido. Doutor Andrei, palavras finais com você e depois doutor Guilherme. E muito obrigado, gente. Obrigado, doutor Andrei. Obrigado, doutor Guilherme. E tenham uma ótima semana. Fiquem com saúde, gente. Então, pessoal, esse é um ponto muito importante. E eu particularmente, acho que talvez um dos únicos pontos, ou talvez o único ponto que eu vou discordar do Guilherme aqui hoje à noite, eu não recebi nada até o momento. Eu conversei com algumas pessoas sobre isso. Eu particularmente sou contra. Acho que em casa a gente não deve receber nada. Eu acho que deve ser engajado pela qualidade. Se você levar qualidade, você vai engajar. Se a sua relação for direta, boa, e tiver qualidade, vai engajar. O cara vai pegar um voucher legal, vai pedir a comida e vai deixar ligado o computador e vai ficar vendo, sei lá, tela quente, qualquer outra coisa. Ninguém vê tela quente, hoje vê Netflix. Anyway. E queria agradecer, Paulo, pelo convite. Foi, uma delícia, super legal. Gui, esse é meu irmão, ele sabe quanto eu gosto dele, admiro. E dizer que vamos ter workshop, hein? Aí eu quero ver, que aí nós vamos poder lá, presencial, discutir tudo. Obrigado, gente. Bom, eu não tenho recebido, e na verdade esse foi um evento que me chamou a atenção, porque eu achei super criativo isso, ao invés de fazer um jantar, você ter poder pedir um prato. Eu concordo, eu acho que, de novo, não é isso que faz a diferença. O que faz a diferença mesmo é chamar a atenção. Mas eu achei legal, não vou falar. Eu não participei, infelizmente, desse evento, mas eu achei super interessante essa possibilidade de você ter essa possibilidade. Então, de novo, realmente presente, kit de participação eu não gosto mesmo, mas eu acho que há maneiras de fazer. Uma coisa que eu vi, não na parte médica, mas em outras coisas, o meu professor de bateria tem uma banda que faz happy hour virtual. Então, depois de um evento, tinha a banda dele tocando e as pessoas interagindo. Achei isso super criativo. Não vi isso acontecendo para a parte médica, mas achei super legal. E ele está fazendo bastante desse tipo de evento. Eu quero dar boa noite. De novo, eu acho que foi muito legal, não preciso nem dizer, né? O Andrei é meu primeiro amigo no Einstein. O Paulo, eu sou padrinho dele, é meu padrinho. Então, assim, foi muito bacana. Eu acho que, de novo, a gente está passando por um momento de transformação muito grande. Vocês são agentes muito importantes nessa transformação. Eu acho que o futuro de evento e, de novo, de conteúdo, que eu acho que é o mais importante, está na mão da gente. E a gente tem que fazer isso para ser da maneira menos sem ruptura possível. Porque se tiver muita ruptura, a gente vai perder gente no meio do caminho. E a gente tem que conseguir fazer isso para que seja muito legal. Bom, gente, muito obrigado por terem assistido. Não esqueçam de acessar o nosso canal no Telegram ou ouçam o podcast Bioral ou nosso programa Tomou. Muito obrigado.